Olá, professor! Vamos começar o nosso vídeo hoje falando sobre os níveis da escrita. Como a gente faz essa análise, não é? Antes de mais nada, eu quero pedir a você que está aqui, que se você tem dúvida, conhece algum professor ou pai, mãe que esteja alfabetizando seu filho em casa e que precisa saber qual é o nível que o seu filho encontra, compartilhe esse vídeo com eles, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal. Será? Como que a gente começa a trabalhar com a alfabetização? Por onde inicia-se o processo de alfabetização com a criança? A gente precisa pensar que tudo isso deve ser elaborado de forma estratégica para que a gente chegue aonde a gente quer chegar, que é a alfabetização de uma criança. Você que é pai, você que é mãe, você que é professora alfabetizadora, antes de começar o seu trabalho, o seu processo de alfabetização, você precisa saber qual é o nível que essa criança que você vai trabalhar com ela está. Como que você vai saber disso? Antes disso, nós precisamos saber que níveis são esses. O que devem ser esses níveis, né, da escrita? Eu vou resumir apenas e identificar para você, para ficar mais fácil e mais simples, os níveis aqui. A criança, ela passa por várias etapas, né, ou por níveis. Então, ela passa por um nível da garatuja. O que a gente chama de garatuja, que seja o primeiro nível de escrita da criança, é o nível onde a criança pensa que se escreve com os desenhos. Você já viu, né? A criança, quando ela é muito pequena, ou às vezes a criança ainda não é alfabetizada, não tem acesso à letra, não tem acesso a nada, ela acha que escreve desenhando. Então, aqueles desenhos que ela faz, a gente chama de garatuja, porque não tem forma, não tem nada. Inclusive, quando a gente fala com ela para escrever, por exemplo, bola, ela desenha uma bola do jeito dela, ou ela rabisca, não é? Ou então ela desenha a bola, ela rabisca. Para ela está escrevendo. E isso a gente chama de garatuja. Eu vou mostrar para você aqui uma garatuja de uma criança. Essa criança, por exemplo, ela deve ter uns 2 ou 3 anos. Você pode ver que o desenho dela não tem forma nenhuma. Quando a criança é maior, ela costuma ter uma forma, o desenho costuma ter uma forma de uma bola, não é? Ou uma casinha, mas assim, do jeito dela. Mas ela entende que o desenho e a letra, tanto faz, aquilo ali para ela é uma escrita, tá? Então, esse é o primeiro nível, o nível da garatuja. De qualquer forma, ela está escrevendo. Se você perguntar para ela o que ela fez, ela fala que ela escreveu o nome dela, ou o nome do papai, né, o nome da bola, ou o nome da casa. Não importa o que você tenha pedido a ela para desenhar, mas para ela isso aí significa uma escrita. Como você pode ajudar essa criança? A gente tem vários jogos, né? A gente tem várias atividades que a gente pode trabalhar para que essa criança vá evoluindo, ela vá saindo desse nível para um outro nível, não é? Para o nível 2. Por exemplo, esse tipo de exercício que eu estou mostrando para você é um tipo de exercício, um tipo de atividade que a gente vê muito nas salas de alfabetização, que é associar palavras a objetos. Até joguinhos. Quantos jogos você pode comprar, ter em sua casa para criança, né, ela associar o nome do bichinho com o desenho, com a figura do bichinho, né? Você pode também pegar o nome, a foto dela, escrever o nome da foto embaixo, né? E escrever o nome dela também em outro lugar para que ela possa associar a foto dela com o nome dela, associar a foto do pai com o nome do pai, a foto da mãe com o nome da mãe. Então ela começa a associar, por exemplo, você pode pegar uma colher que ela use
e escrever colher, então ela vai saber que ali é uma colher. Toda vez que ela pegar a palavra colher, ela vai a palavra àquele desenho. Então, isso aí vai auxiliar e vai fazer com que essa criança vai ampliando, vai saindo desse nível da garatuja e vai ampliando o seu conhecimento. Você pode pedir para analisar palavras quanto ao número de letras. Por exemplo, a criança chama Carla, não é? Escreve lá Carla, de preferência, sempre com letra de forma maiúscula. Escreve Carla. Quantas letras tem o nome da Carla? Aí conta quantas letras tem. Você pode pegar essas letras, separar essas letras, o nome da criança com o nome do pai, o nome da mãe e pedir para contar, ver aonde tem mais. Isso também vai ajudar a criança a avançar. Distinguir letras de números. Aonde tem número? Aonde tem número na sua casa? Aonde tem número na casa da criança que você está alfabetizando e que mora e que está em casa agora e que você está trabalhando com ela em home office? Onde tem número? Na porta da casa dela tem número? No celular tem número? Se ela está com você agora aí, ó, no computador, tem número no computador? Começa ela a fazer com que ela perceba que o número e a letra, elas são diferentes, são símbolos diferentes, mas existe número, existe letra, e letra é diferente de número. Familiarizar-se com os aspectos sonoros das letras através das iniciais das palavras significativas. Por exemplo, o que é significativo para uma criança? Vamos supor, Carla. Ela vai familiarizar com o nome dela. Ela vai familiarizar com o nome da boneca. Olha, ela vai familiarizar com esse aspecto sonoro. Boneca, da letra boneca. Ela vai começar a pensar como se escreve boneca, como se escreve Carla. A hora que ela lembrar de Carla, que ela ouvir falar de casa, de cavalo, ela começa a perceber que ela está falando Carla, casa, cavalo, né? O aspecto sonoro já começa a ser observado aí, não é? Relacionar discurso oral e texto escrito. Quando eu leio uma história para uma criança, é completamente diferente de quando eu pego uma história, leio para mim e vou contar. Olha, quando eu leio uma história, o vocabulário é diferente, a forma, é por isso que é importante que eu tenha uma entonação de acordo com a história, para que a criança perceba que também ali está falando para mim, mas de uma forma diferente da forma que eu estou falando na oralidade. Então, por isso que é importante ler. Então, você que é professora, você que está trabalhando com uma criança, alfabetizando uma criança, todos os dias, leia, nem que seja um pedaço de uma história, como se fosse uma novelinha, mas leia para a criança. E não deixe de treinar essa leitura antes para que a sua leitura seja atraente para essa criança. Dentre essas sugestões, lógico, tem outras que, à medida que o tempo for passando, eu vou passando para vocês mais sugestões e vou dando exemplo de atividades.